meditação nessa noite, eu convido você a abrir o texto de primeiro livro dos Reis, capítulo 9. Primeiro Reis, capítulo 9, do 10 ao 28. Primeiro livro dos Reis, 9, 10 ao 28, assim nos diz, irmãos, a palavra do Senhor. Ao fim de 20 anos, terminara Salomão as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Ora, como Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro, de cipreste e ouro, segundo todo o seu desejo, este lhe deu 20 cidades na terra da Galiléia. Saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não lhe agradaram. Pelo que disse: que cidades são estas que me destes, irmão meu? E lhe chamaram terra de Cabu, até hoje. Irão tinha enviado ao rei 120 talentos de ouro. A razão por que Salomão impôs trabalho forçado é esta: edificar a casa do Senhor e a sua própria casa, e Milo, e o muro de Jerusalém, como também Azor, e Megido e Gezer. Porque Faraó, rei do Egito, subira e tomara Gezer e a queimara, e matara os cananeus que moravam nela, e com ela dotara sua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão Gezer, Bet-Eron, a Baixa, Baalat, Tadmor, no deserto daquela terra. Todas as cidades armazéns que Salomão tinha, as cidades para os carros, as cidades para os cavaleiros, que desejou, enfim, edificar em Jerusalém, no Líbano, em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus, jebuseus, que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, a esses fez Salomão trabalhadores forçados até hoje. Porém, os filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Eram homens de guerra, e seus oficiais, e seus príncipes, seus capitães, e chefes dos seus carros e dos seus cavalarianos. Os principais oficiais que estavam sobre a obra de Salomão eram 550. Tinha este a seu cargo o povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó, da cidade de Davi, a sua casa, que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo. Oferecia a Salomão por ano 3 vezes holocaustos e sacrifícios pacíficos que edificara ao Senhor, e queimava incenso sobre o altar perante o Senhor. Assim acabou ele a casa. Fez o rei Salomão também naus em Ezion-Geber, que está junto a Elat, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Mandou Irão com aquelas naus, os seus servos marinheiros conhecedores do mar, com os servos de Salomão. Chegaram ao fim e tomaram de lá 420 talentos de ouro que trouxeram ao rei Salomão. Amém. Que Deus nos dê graça, meus irmãos, na compreensão, mas sobretudo na aplicação da palavra. Meus irmãos, é um grande desafio, a gente já falou sobre isso, inclusive usando os Gênesis, começar bem e terminar bem. Normalmente é um desafio muito grande, manter-se firme espiritualmente e sempre amadurecendo, né? Como nós lemos agora há pouco parte da carta de Pedro, ele diz que para que a gente possa beber do leite espiritual, a fim de que nos seja dado crescimento para a salvação, para uma maturidade espiritual desejável, que a gente deseja, inclusive, sempre a salvação eterna, que este mundo passa, é efêmero mesmo. Para isso é preciso um nível de maturidade desejável, e essa maturidade será cobrada de cada um de nós. Ela não é dada com a salvação gratuitamente. A salvação foi nos dada gratuitamente. Deus nos chamou pecadores que não mereciam ser salvos e concedeu gratuitamente a salvação.
Porém, ao nos chamar para ser salvos e ser seus representantes aqui, seus embaixadores nessa terra, Ele quer que a gente proclame a religião que vivemos, chamada por Ele, de maneira coerente, correta, para que possamos mostrar para os outros a importância de servir a Deus, como é bom ser servo de Deus, e como é bom ter esse anseio pela eternidade, pela maturidade. Isso é o que Deus espera, a nos dar a graça da salvação, a graça de conhecê-lo, que a gente possa viver como aquele que conhece a Deus, deseja a vida eterna, mas também uma vida que cada vez mais amadureçamos. Tenho citado no livro de Gênesis, a vida de Jacó. Ele começa muito mal, mas termina magnificamente bem a vida, profetizando para os seus filhos, deixando como herança a sua fé, falando da terra prometida, para que eles não colocassem os olhos no Egito. Estavam morando no Egito, com a glória do Egito, e Jacó está preocupado. Israel fala para ele sobre as coisas eternas de Deus, inclusive na profecia até a vinda de Jesus. Começa da entrada de Canaã até a vinda de Jesus, a profecia. Vamos falar dela, se Deus permitir, de hoje a 15, até o capítulo 49, terminando o capítulo 49, demos uma pausa. É assim que devemos desejar, uma vida madura. Na Bíblia, eu já citei aqui, muitas pessoas começaram bem, mas não terminaram tão bem como começaram. Outras começaram bem e terminaram também muito bem. É o caso de Daniel, por exemplo, o próprio José. A gente vê, esse deve ser nosso alvo. E nessa história aqui que nós estamos vendo, o período de Salomão chega à metade do seu reinado. Salomão é o terceiro rei de Israel. O primeiro foi Saul, 40 anos. O segundo foi Davi, seu pai, 40 anos. E o terceiro vai ser Salomão, também 40 anos. Só que agora ele chega na metade. Olha aí o início do versículo 10. Ao fim de 20 anos. Está na metade. Então, até aqui está tudo maravilha. Do capítulo 3 até o capítulo 9, a narrativa de 20 anos é maravilha. Ele construiu casas para o Senhor. Preferiu terminar a casa do Senhor antes de terminar seus palácios. Fez vários palácios para si. Porém, agora, o texto começa a dar uma noção sutilmente negativa das decisões de Salomão, mostrando que ele já começa a declinar-se espiritualmente, ele começa a cair espiritualmente. O relato de toda a sua queda está muito claro, sobretudo no capítulo 11, dá uma olhada no capítulo 11. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia dito o Senhor, os filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverterão o coração para seguir os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora de Davi, seu pai. Então, por aqui, até aqui está bom. A gente vai chegar no capítulo 11. No capítulo 3 desse livro, até o 9, é só glória. O reinado maravilhoso de Salomão durante 20 anos. Mas, depois da segunda manifestação de Deus para ele, Deus advertiu a ele que quando ele terminou a casa do Senhor, teve toda aquela festança, inclusive a festa do tabernáculo, gloriosa, em uma quantidade de animais absurdas. Foi dito aí que num dia ele matou 22 mil bois e 120 mil ovelhas uma semana de festa. Na verdade, foram 14 semanas, 2 semanas, 14 dias. Ele dobrou, porque era uma festividade de todo Israel, muita festa, muito churrasco e tal, enfim. Embora fosse oferta, parte da carne eles comiam, porque eram ofertas pacíficas, de comunhão com o Senhor. Bom, terminada a festa, Deus aparece para ele e dá uma advertência. Está no capítulo 9, no início, dá uma olhada no capítulo 9. Sucedeu que, tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, tudo que ele tinha desejado fazer, o Senhor tornou a aparecer como lhe tinha aparecido em Gibeon. O verso 4 agora somente. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração, com sinceridade,
para fazer tudo quanto te mandei e guardares o teu coração e o meu juízo. Deus vai confirmando. Veja que Deus aqui fala para ele, dizendo, olha, terminou a festa, Deus, está tudo bem, maravilhoso, mas vou te dar uma advertência, continue andando na minha presença. O padrão era Davi. Davi estabeleceu um padrão moral e espiritual maravilhoso. Salomão estabeleceu um padrão de luxo, de sabedoria, de riqueza, de poder, mas Davi, sobretudo, estabeleceu um padrão, evidentemente militar, mas um padrão, sobretudo, moral. Se tornou um padrão moral, uma referência moral. Tanto é que, a partir desse livro aqui, de Salomão, a comparação será como Davi, o ideal, ou como Acabe, ou outros reis que vão ser negativos. Um padrão negativo, Jeroboão, Acabe. Davi é um padrão positivo, o tempo todo vai focando nele como padrão positivo. A gente já comentou aqui que ele falhou gravemente, o erro dele foi inclusive, punido gravemente. Mas ele também, mesmo diante do erro, soube se arrepender com aquele erro do adultério e ter matado Urias. Inclusive, isso é dito claramente. O próprio Senhor disse, Davi só errou nisso, de ter, no capítulo 1 Crônicas 15, eu já mostrei para vocês. Deus, de fato, não negou o erro de Davi, pelo contrário, mas ele foi um homem piedoso ao reconhecer o seu erro. A piedade está também em confessar, em admitir o seu erro e aceitar a disciplina de Deus, o que Davi fez. Então, Davi estabelece um padrão espiritual conveniente, que deveria ser seguido. E Deus, depois da festa, já alertou Salomão. Salomão, é quase que assim, poderia deixar passar a festa, já na festa, dizer, olha, não, continua fazendo o que você está fazendo, continue fazendo a escolha certa, porque, novamente eu repito, para a salvação, a escolha já foi feita por você. Claro que Deus te convenceu e você aceitou, você não foi obrigado a aceitar a salvação. Mas Deus, ao escolher alguém para ser salvo, Ele convence graciosamente essa pessoa, de maneira que ela aceita Deus para a salvação. Ela aceita. Mas há uma coisa que você deve lembrar, como cristão salvo, você precisa continuar escolhendo Deus na sua piedade, na sua santidade. Você é um salvo, mas precisa optar pela vida piedosa, que é lucrativa, inclusive. Mas tenha cuidado com o lucro da vida piedosa. Você pode ter sucesso na vida, na família, nas finanças, mas esse sucesso também pode ser perigoso se você se desligar da fonte do lucro, que é Deus. A fonte da piedade é Deus. Não é? Então, a gente pode pegar uma coisa que é boa, dada por Deus, como a sabedoria, a riqueza, o poder, e tornar eles ídolos para nós. Esse é o perigo. É isso que acontece aqui agora, a partir de agora, com a vida de Salomão, e eu quero meditar sobre o tema, escolha o caminho certo. Primeiro, nunca o caminho da ganância material. Dá uma olhada aí do verso 10 ao 14, eu não vou pontuar, não vou fazer. Mas o que tem aqui é uma negociação com Irão. Veja que Irão já tinha passado para ele 120 talentos de ouro. Isso dá mais ou menos 400 quilos de ouro. É ouro como que? Na verdade, perdão, são 4.000 quilos de ouro, quase 4.000 quilos de ouro, na verdade, desculpe. Porque cada talento dá em torno de 34 quilos. Aí o que é que ele dá? Ele dá para Irão 20 cidades lá na Galiléia. E quando Irão chega lá para ver as cidades, que é isso, irmão meu? Que cidades são essas que você me deu? Chamou terra de Cabu. A tradução é difícil, pode ser fronteira, divisão, mas uma tradução possível é uma tradução que não serve para nada. Então, você sabe que muitos séculos depois, no tempo de Jesus, a Galiléia era completamente desprezada como região. Era a região pobre de Israel. Comparativamente aqui conosco, seria com o Nordeste. As pessoas do Brasil olham para o Nordeste com certo desprezo, né? E dependendo do estado, com mais desprezo ainda. Eu não vou nem citar aqui, porque estamos gravando, evitar que as pessoas se sintam ofendidas. Mas é o que acontece, é uma realidade. Então, o Irão não gostou. E por que isso? Por que Salomão, sendo tão beneficiado pelo rei de Tiro, um fenício, não devolveu na mesma medida
dando a ele boas terras, já que era uma negociação, era uma associação comercial. Infelizmente, provavelmente está o caminho da ganância material. Todos nós corremos esse risco. Todos nós passamos por essa questão. Somos desafiados todos os dias a escolher não ser gananciosos, pensar no outro. Se você tem uma relação de trabalho com o outro, não tente tirar vantagem, tente ser honesto. E aqui eu cito uma palavra do Davi, o pai dele, que já tinha escrito este salmo, Salmo 62, 10, diz assim: não confies naquilo que extorquis, nem vos glorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Palavra de Davi, o pai dele, que já tinha deixado essa boa referência. Então, o primeiro conselho aqui, para que a gente escolha o caminho certo, é não escolha o caminho da ganância material. Não tente levar vantagem em tudo, porque isso pode dar mal para nós. Segundo lugar, preferindo honrar os outros. Nós vemos isso aí do 15 ao 22. Veja aí que, do 15 ao 22, Salomão edificou aí vários lugares, casa, Milo, Jerusalém. Ele estendeu a fortaleza de Jerusalém, há escavações modernas sobre Milo, sobre a construção do muro de Jerusalém, enfim. Desse tempo já tem referências sobre isso, arqueológicas. Por ter sido casado com a mulher, com a filha de Faraó, ele, especialmente o Salomão, não era um homem guerreiro, né, como seu pai Davi, mas Faraó, ele guerreou, subiu, tomou Gezer, queimou, matou dos cananeus e dotou a filha de Faraó, está no verso 16 aí, que é a sua filha, mulher de Faraó, com essas cidades. Então Salomão edificou Gezer, Bet-Horon, tem a alta e a baixa, tá? Aqui não é só Salvador não, mas aqui a cidade alta e a baixa, Balate e Tadmor, ou seja, tudo isso à custa de trabalhos forçados. A gente vê isso do 15 até o 22, né? Várias pessoas trabalharam, pessoas que restaram dos fariseus, dos heteus, no verso 20 aí. Os filhos de Israel não trabalharam forçado, foram pagos, eram os trabalhadores oficiais, príncipes, capitães, chefes. Porém, essas pessoas que estavam servindo lá como escravos, de certa forma, estavam trabalhando forçado. Olha, numa situação dessa é muito perigoso você ter um domínio desse, onde pessoas estão trabalhando forçadamente para manter a sua opulência, o seu domínio. Um montim é fácil estourar para arrebentar você. É muito fácil você acabar com isso. Eu lembro agora uma passagem do livro de Nicolau Maquiavel, que ele escreveu para Lorenzo de Médici. Ele falou sobre isso, que ele tinha que ser autoritário, firme, mas não fosse tão injusto, não provocasse a ira do povo, porque ele poderia se rebelar contra o rei, mesmo ele sendo autoritário, tendo domínio. Então é perigoso, de fato é perigoso. Se você, mesmo que dê trabalho forçado porque domina alguém, saiba que uma hora esse domínio pode ser contra você, porque você está usando de muita força. E a gente sabe que um dos motivos de Salomão, do reino dele se diluir em duas partes, foi que seu filho quis manter altos impostos, porque o nível do reino era muito grande. O tanto de cavalos, cavalarianos, de cidades armazéns que ele tinha que ter, para manter o poder era grande. Então, ele certamente teria que cobrar muito do povo, além de pessoas como essas trabalhando forçadamente, poderia ser levantada contra ele. Então, qual é a recomendação que a gente tem normalmente para isso? Na palavra de Deus, a gente tem que, de fato, preferir as pessoas em honra. Considere a quem trabalha para você, mesmo que seja uma pessoa que trabalha de maneira servil, o mínimo. Às vezes o mínimo da lei não é o seu mínimo. Tente honrar a pessoa, tente ajudar, né? Tente sempre contribuir mais do que você, de fato, do que, na verdade, a lei manda até. Isso é importante, porque, às vezes, a gente trata os outros com muita dureza, e a gente não gosta de ser tratado. Quando a gente é empregado, a gente não gosta de ser maltratado pelos patrões. Mas, quando a gente é patrão, a gente faz até pior.
Então fica difícil, isso mostra inclusive a tendência do nosso coração de ser corrupto. E aqui eu cito uma passagem clássica, aliás, uma passagem, Tiago fala muito sobre isso, eu vou citar Tiago capítulo 5, verso 1 a 5, escutem por favor. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Veja, ele está falando, está ameaçando os ricos. Vai vir desventuras para vocês. Por que Tiago está ameaçando o rico? Veja a razão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós mesmo, e há de devorar com fogo as vossas carnes. Tesouro acumulaste nos últimos dias. Eis, agora vem a razão principal, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram o vosso campo, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Olha que expressão forte. Ele está dizendo, olha, você contratou pessoas, fraudou o pagamento dessas pessoas, e o salário dessas pessoas está clamando contra você. Ou seja, vai ter juízo. Aguarde que vai ter juízo daquele que é o justo juiz. Continua Tiago. E os clamores dos ceifeiros penetraram até o ouvido do Senhor dos Exércitos. Será que dá para temer isso? O Deus dos Exércitos está ouvindo o clamor de quem é injustiçado. O Senhor dos Exércitos. E aí termina Tiago. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo sem que ele faça resistência. Esse é o conselho de Tiago para quem se enriquece à custa do sofrimento de outros. Isso é perigoso. E Salomão estava entrando, infelizmente, neste caminho. Terceiro lugar, irmãos, escolha o caminho certo, é o tema, atentando para a principal necessidade da família. Veja aí do verso 23 a 24. Salomão era casado com a filha de Faraó, não diz o nome dela, mas ela é casada com a filha de Faraó, e ele, evidentemente, procurou agradá-la. Veja que aí ele edificou, subiu o Faraó, edificou a casa dele, e também edificou a Milo. No verso 23 e 24, 24, perdão. Ele subiu, porém, a filha de Faraó, cidade de Davi, a sua casa, e Salomão lhe edificou, então edificou a Milo. Veja que Salomão procurou agradar a sua esposa. Não tem algo de errado nisso? Não, não tem nada de errado, só que existem limites para isso. A gente sabe que a gente pode alimentar desejo de alguém, sobretudo, que não é da fé, ela não era da fé, não era da família pactual. Isso fica claro no texto correlato. Se você olhar debaixo da linha do texto do versículo 10, em cima tem as demais atividades de Salomão, tem 2 Crônicas 8, de 1 a 18, é o texto correlato. Lá acrescenta uma coisa que não é dita aqui, que Salomão também construiu uma casa para a filha de Faraó, porque ela não queria que a filha de Faraó entrasse nos lugares onde a arca do Senhor entrou. Então havia uma espécie de escrúpulo religioso para que essa mulher, que era filha de Faraó, não estivesse nos lugares sagrados da arca. Mas por que ele casou então com uma mulher que não era da linha pactual? Não é? Então fica perigoso. Há intenções políticas aí, intenções de poder, casando com a filha de um rei do Egito, que estava também alta, ainda estava em certa alta o Egito. Então havia conchavos políticos e interesses, o que também é um risco espiritual. Bom, mas ele está na função de marido, ele quer agradar. Até aqui, a única mulher dele. Só que esse agrado pode ser demais. Pode ser demais e você pode perder a mão no sentido de agradar, até valorizando demais o que é o material, desprezando aquilo que seria o espiritual, moral, né? Levando a sua família, por exemplo, ao temor do Senhor. Isso aqui é importante. Eu quero, nesse ponto, encerrar, citando a carta de Paulo a Tiago, no capítulo 7. Paulo nos dá uma recomendação importante. Porque ele diz, inclusive, é claro, Paulo não é contra o casamento. Para quem quer servir ao Senhor, é melhor que não se case, ele diz isso. É melhor que não se case. Porque ele diz, quem se casa vai estar dividido. Ele tem que agradar ao Senhor e ao mundo, que é a família. Então veja, há uma direção aqui de Paulo, 1 Coríntios 7, 29 a 34, diz assim, escutem, por favor. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem,
mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Toma uma pausa aqui antes de continuar a leitura de 1 Coríntios 7. Paulo está dizendo assim, olha, tudo bem, viva a função de família, marido, esposa, ele recomenda lá, mas tenha cuidado para não se envolver demais com essas coisas, porque este mundo passa. Procure as coisas espirituais, procure valorizar para a sua família os valores espirituais, trazer a igreja, fortalecer a fé, porque se a gente apenas viver a vida comum, casar, comprar, comer, vender, e não se preocupar com os valores espirituais, você vai criar problema na sua família, vai dar problema na sua formação espiritual. E aí, seguindo, Paulo diz, o que realmente eu quero é que estejais livre das preocupações. Quem não é casado, cuida do Senhor e de agradar o Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo e como agradar a esposa. E assim está dividido. Então, estar dividido, para quem está casado, já é uma realidade. Mas essa divisão, como liderança, você precisa priorizar a família, também agradar o Senhor. Levá-la ao temor do Senhor, levar sua família aos pés do Senhor. Isso foi cobrado em Noé. Em Noé, Deus não falou com os filhos de Noé, nem com as esposas dos filhos, nem com a mulher de Noé. Deus falou com Noé e Noé conseguiu conduzir sua família na construção da arca por 120 anos. O que se torna um bom exemplo de líder familiar para conduzir a sua família num contexto de degeneração moral e espiritual. Salomão tem tudo a favor dele. Ele é o rei, a liderança, mas ele não leva a sua esposa nesse contexto de levá-la à vida espiritual. Pelo contrário, só de agradar tudo que é luxo, tudo que é aquilo que é motivação apenas material, daquilo que passa, é efêmero. Quarto lugar, escolha o caminho certo, é o tema, mantendo mais do que o mínimo da fé. Aí nos mostra no versículo 25 que Salomão oferecia 3 vezes por ano sacrifícios pacíficos ao Senhor, que ele edificava. No texto correlato de Crônicas, mostra que ele também oferecia outros sacrifícios. Mas isso pode ser o mínimo da fé, sabe por quê? É aquele negócio, quando eu sou apenas automático, eu venho para a igreja, a minha vida espiritual se concentra apenas nessas 4 paredes, significa que isso é o mínimo da fé. Se eu me relaciono com Deus apenas quando estou aqui na igreja, se eu estudo a Bíblia quando eu estou aqui na igreja, se eu canto quando eu estou aqui, se eu oro quando eu estou aqui, você está mantendo o mínimo da fé. Evidentemente que o mundo não vai, que a fraqueza da carne, que a investida do mundo de Satanás contra você vai ser fácil de derrubar, se a sua escolha não é por uma vida pautada seriamente por Deus, todos os dias. Não foi à toa que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, com aqueles 6 temas importantes, para a gente orar todos os dias, os temas, pedindo que a vontade de Deus venha sobre nós, o seu reino sobre nós, para que a gente não caia na tentação. Não é à toa. Não é à toa que Jesus orava diariamente. Ninguém orou mais do que Jesus, estão relatados nos evangelhos. Orou muito, sendo filho de Deus, o próprio Deus, mas deixou para exemplo para nós quanto a gente precisa viver a vida espiritual com seriedade e não apenas manter o mínimo da fé. Em alguns lugares, graças a Deus, que não é muito prática do cristão, que só vai para a igreja em casamento e sepultamento. O evangélico, pelo menos, vai um pouco mais do que isso, o evangélico. Mas tem religiosos que só vai em casamento de parentes, em batismo ou sepultamento. Tá? Esse está muito mal nesse. Mas o evangélico pode se contentar com o mínimo da fé. Não, eu já vou 3 vezes ao ano, eu já faço. Sim, a sua vida devocional, pessoal, familiar, é mantida espiritualmente? Você alimenta a sua família espiritualmente? Ou se contenta apenas quando está dentro da igreja? Muito cuidado, porque certamente isso pode atrair você para o fracasso espiritual e não para a maturidade espiritual. E por último, irmãos, encerrando o último ponto aí, escolha o caminho certo, pondo o coração no verdadeiro tesouro. Veja aí o verso 26 ao 28. Salomão também, ele criou naus, criou uma marinha mercante, né? Uma marinha de comércio. Já que Irão era o rei dos fenícios, os fenícios eram tribo hábil no mar, marinheiros, ele também quis, vamos investir, Deus está me dando sabedoria, capacidade, eu quero avançar.
Só que isso foi proibido lá no Deuteronômio, foi proibido na lei. Em ter cavalos de raça, cavaleiros, carro de guerra, foi proibido, porque Deus iria mantê-lo. Como foi proibido também avançar demais na cobiça pelo material. É certo que você vai se desviar, desejando quando simplesmente tem por ter. Não há uma finalidade para o outro, para Deus, tem por ter. Quanta gente tem tanta coisa, e ela tem por ter, não está usando, às vezes nem usa. Não é? Não tem uma finalidade de serviço, de benefício para o outro. Ainda hoje comentava com a nossa irmã Lidinalva sobre a questão da riqueza, né? Que de fato o rico, dificilmente o rico entrará no reino dos céus, a advertência da Bíblia é muito séria, porque o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo diz, e muitos nessa cobiça se desviaram da fé, não é brincadeira. Eu, em toda a minha vida, desde que cuido de igreja, são 32 anos cuidando de igreja, embora fui ordenado pastor em 99, mas cuido de igreja desde 90, quando Deus me chamou para fazer o que eu faço, né? Abrir um trabalho do zero também. De lá para cá, eu só conheci 4 pessoas que têm o dom de contribuir, que lá em Romanos capítulo 12, que contribuem com liberalidade, pessoas que entendem que tem o que tem, que ganham o que ganha para contribuir. Por que é tão difícil encontrar o dom de liberalidade no meio dos evangélicos? Porque não é tão fácil distribuir o que tem. Não é fácil. Quando a gente ganha, é difícil a gente querer distribuir e pensar num fim proveitoso para a glória de Deus e para o bem do próximo. Normalmente a gente tende a reter. E reter é perigoso, porque se torna um ídolo no seu coração. Olha o que Salomão, ele conseguiu de fato o que queria. Os marinheiros, verso 27, mandou aquelas naus, seus servos, marinheiros, conhecedores da mar, com o servo de Salomão. Chegaram ao Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro que trouxeram ao rei Salomão. Repara aí o verso 28, compara com 14. 14 Irão tinha enviado ao rei 120 talentos de ouro. Ouro como que? Mas no 28, Salomão, com a nau mercante dele, conseguiu agora 420 talentos de ouro. Isso é nada menos do que, em cálculos redondos, 14.280 quilos de ouro. 14 toneladas de ouro. É ouro como que? É um tesouro nacional poderoso. Mas isso vai fazer o coração de Salomão desviar-se, porque ele se desviou do Senhor. A gente vê isso muito bem no livro de Eclesiastes. Será que nós vamos fazer o teste? Eu vou fazer o que Salomão, vou experimentar o que Salomão fez para ver se eu vou se desviar. Evidentemente que a gente vai se desviar, se a gente não tiver cuidado para escolher o caminho certo. Que escolha é essa? O caminho da piedade, da vida santa, de buscar a Deus, para que a gente não caia na mesma tentação. Veja, irmãos, a palavra de Deus nos diz que grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Chega um ponto que você tem que estar contente, porque essa fonte de lucro pode não parar. Você pode, em vez de estar dando glória a Deus, que é o provedor da sua fonte de lucro, você está querendo o lucro mesmo para poder ser adorador do lucro, o amor ao dinheiro. Esse é o perigo, muito perigo. Então, mantenha a sua devoção pessoal com Deus todos os dias, e não apenas o mínimo da fé, de vir para a igreja, sério, porque Deus nos conhece muito mais do que a aparência, Deus conhece o nosso coração. É em espírito e em verdade que nós adoramos ao Senhor. O que temos, nossas escolhas, por que o fazemos? Fazemos para a glória de Deus? Para os nossos interesses? Ou por uma missão para Deus, para a sua igreja? E lembre-se que Jesus, ele, de fato, foi aquele que fez escolhas. Quando ele veio a este mundo, veio escolha para nos salvar. Ele veio para nos salvar. Ele decidiu ser pobre para mostrar uma riqueza maior, para nos fazer ricos da sua graça e da riqueza que há nos céus. Jesus não optou neste mundo nenhuma riqueza, pelo contrário. Preferiu a pobreza e morou na Galileia. Era chamado Nazareno, embora fosse belemita, mas conhecido como Galileia, desprezado por ser galileu. Morreu de maneira... Aliás, ele só teve como rico o sepultamento, mas a vida toda foi prioritariamente como pobre. Não tinha onde reclinar a cabeça, porque ele queria que nós olhássemos para a grandeza maior, que era a sua salvação. Essa escolha ele já fez por nós, sua obra já foi completa. Porém, ele teve que escolher também o caminho da obediência.
quando foi tentado por Satanás, quando foi filho de Maria e José, ele obedeceu corretamente. Escolheu obedecer os seus pais terrenos. Nós temos essas escolhas também. E a exemplo de Jesus, temos que fazer a escolha certa. A escolha da piedade, da vida séria. Todos os dias. Lá no passado eu já fiz essa escolha, hoje eu sou o que sou. Não, todos os dias você tem que escolher o caminho certo. Por isso que Deus advertiu a ele, continue escolhendo o caminho certo, porque se você escolher o caminho errado, ele já advertiu aí o que vai acontecer. Você e todo o seu povo se tornará piada no meio dos outros. Essa grande casa que você construiu, os outros vão dizer, olha aí, virou vergonha. Você sabe que muitas igrejas, inclusive presbiterianas na Europa, hoje são boates? É motivo de piada. Porque eles escolheram o caminho, não fizeram, continuaram escolhendo o caminho certo da piedade. Foram vendidos para boates, museus ou boates, ou cinema, coisa do tipo. Por quê? Os cristãos lá decidiram não fazer a escolha por Deus todos os dias. Essa é uma escolha que nós temos que fazer todos os dias. Que Deus nos ajude, irmãos. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nos ajude a praticá-la, por favor. Pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Aos que nos ouviram até aqui, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos nesse momento à Santa Ceia do Senhor.